Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliações das condições do Rio Madeira. Inicialmente, vamos testar as conexões das pessoas que estão acessando a reunião por videoconferência. Começando pelo ONS Rio. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Aqui pelo ONS Rio, Luiz Vilhon. Boa tarde. Ok, obrigado. Semadem. Boa tarde a todos, boa tarde, Joaquim. Estou aqui, Marcelo Celucci, meteorologista. Ok, obrigado. Acre. Boa tarde, aqui é a Tatiane, a gente está representando a sala de situação. Ok. E os alunos. Ok. Sensipan. Boa tarde a todos, aqui é a Astréia Sensipan e vou passar para os colegas. Marcelo Gama, Sensipan. Hernani, Abim. Osmar Ruani, Cargill Agrícola. Ok. Nós temos a CPRM de Belo Horizonte. Boa tarde, boa tarde a todos. Aqui é Hector Marcos, da CPRM, em Belo Horizonte. E eu acho que a Andréia não está ali no momento, né? Mas ela está ligada lá também. Ok. Quando ela se conectar, eu passo. Agora para as usinas, Santo Antônio. Boa tarde a todos. Sérgio Said aqui na usina, o Igor, Edivaldo e Chamol. Ok, obrigado. Giral. Pode ser Rio. Boa a todos. Aqui na usina Giral estamos eu, Pedro do Trindade, e a Juliana Pereira. Ok. Pela SBR no Rio, Marco Buco. Ok. Bom, vou fazer então a apresentação das pessoas que estão aqui na sala, né? ANEEL. Boa tarde, Rafael Ervilha, da ANEEL. Boa tarde, Alan Pimentel, Sala de Situação do Acre. Boa tarde, Vera Reis, Sala de Situação do Estado do Acre. Boa tarde, Patrick Thomas, da Superintendência de Regulação da ANA. Joaquim Gondim, ANA. Diego, ANA. Antônio Augusto, ANA. Boa tarde, Fernando Abreu, da ANA. O Alzon, da ANA. Ok. Antes de mais nada, pedir desculpa porque a gente não realizou a reunião na quarta-feira por problemas operacionais, né? Mas estamos cumprindo a nossa meta de ter pelo menos uma reunião toda semana, né? Vamos pedir então o Semadem que possa fazer a apresentação sobre as condições meteorológicas. Ok, Joaquim, muito obrigado. Podemos ir já na primeira figura, que é sobre a chuva observada na bacia na última semana, do dia 16 ao dia 22, na verdade. Então dá para ver que choveu muito mais na porção oeste da bacia, choveu acima da média nessa região. No restante da bacia, mais ou menos dentro da normalidade, especialmente na porção norte, tem tendência mais de chover do normal para baixo. Então, apenas na parte mais oeste, que é a parte que está na encosta da Cordilheira dos Andes, é que a chuva ficou acima da média. Na próxima figura, aqui muda muito pouco, né? Porque é a comparação do ciclo hidrológico deste ano com 2013 e 14, então apenas estamos acrescentando cada semana mais uma semana. Já comentamos, a figura da direita, por exemplo, em termos de anomalias, são bastante parecidas. A diferença talvez maior está na parte norte da bacia, está abaixo do normal, agora de normal para baixo, e ficou acima no ano de 2014, e a outra questão foi, que já falamos, né, o momento em que as chuvas se acumularam com maior intensidade. No 13 e 14 foi imediatamente antes do pico da inundação e agora foi em novembro, dezembro. A próxima figura é a avaliação
da chuva prevista e observada pelo modelo GFS. Então, a curva vermelha foi o que foi previsto no dia lá 15 de março, para os últimos 7 dias, e a curva preta foi o que choveu, na verdade. Então, dá para ver que desta vez o modelo subestimou as chuvas, ou seja, acabou chovendo mais do que o modelo previu. Isso foi mais por conta do que choveu naquele setor oeste da bacia. O modelo teve alguma dificuldade para capturar aquela chuva, que é a mais difícil justamente pelo fato de estar na encosta dos Andes. Não está aqui nessa figura, mas o modelo do centro europeu, ele dava um valor um pouco maior de chuva, ou seja, ele ficou mais perto da chuva finalmente observada. Então, desta vez, o modelo não foi um trabalho tão bom em termos quantitativos, embora dá para ver que a tendência das curvas é muito parecida. Então, a sequência temporal foi relativamente bem prevista, mas quantitativamente o modelo acabou subestimando. A próxima figura já é a nova previsão para os próximos 7 dias, está para boa parte da América do Sul, na verdade. E dá para ver que aí a região da Bolívia, enfim, a região da bacia do Rio Madeira, tem um mínimo relativo de precipitação. O mínimo absoluto está aí na região de Minas Gerais. Mas chove mais para o norte, chove mais para o sul. Então não é uma situação assim, em termos, pelo menos, qualitativos, muito preocupante. Tem outras regiões onde deverá chover mais. Outro comentário que eu queria aproveitar para fazer, vi que foi mandado agora há pouco um alerta laranja do Serviço Meteorológico da Bolívia, o Senami, né, falando em chuvas extraordinárias. Eu não sei qual que é o elemento, o modelo, qual que é a ferramenta que eles utilizam para fazer previsão meteorológica, mas aqui nesse modelo, nem no Centro Europeu, que a gente vai ver daqui a pouco, estamos conseguindo observar chuvas extraordinárias. Extraordinária é uma palavra bastante forte. A gente vê chuvas, digamos, relativamente abundantes, mas menos abundantes do que, por exemplo, aí no centro-sul do Pará. Então, na próxima figura está justamente o valor previsto da precipitação. Temos à esquerda o total acumulado para uma semana, na de baixo o total acumulado para 2 semanas. Então, para os próximos 15 dias, vemos que tem regiões onde deve chover mais, norte do Mato Grosso, sul do Pará, deve chover mais do que na bacia do Rio Madeira. Na figura da direita está a evolução temporal da chuva. Então, esses números que estão aí em negrito é a chuva acumulada para os próximos 3, 7, 10 e 15 dias, então 129 em total para 15 dias. Há uma dispersão relativamente maior. Só um minuto aí. Espera aí que Rondônia entrou, mas a gente pode continuar agora. Aumenta a dispersão, portanto, a incerteza a partir do 7º dia, né? Mas, assim, em termos gerais, vamos ver que essa chuva está um pouquinho acima da média, não muito acima da média. Claro, precisamos saber depois se o modelo vai acertar ou não. Justamente na próxima figura está a previsão em termos mais qualitativos, mas também em termos de comparação com a média histórica. Então, para a próxima semana, estamos falando do dia 23 ao 29 de março, a chuva está muito próxima da normalidade. Na segunda semana, do 30 de março até o 5 de abril, o modelo está indicando que na parte norte da bacia poderia chover até um pouco acima da média. Mas, de novo, voltando àquele relatório, aquele boletim do Senami Bolívia, a gente não está vendo assim chuvas extraordinárias. Não sei se se refere àquela chuva acima da média na parte norte da bacia na segunda semana, mas também comparem, por exemplo, com aquela que tem aí entre Amazonas e Pará. Bom, a próxima figura é a previsão agora com o modelo do centro europeu, é o melhor modelo que existe. O modelo está coerente com o modelo GPS. Vejam que indica chuvas mais volumosas aí na bacia do Xingu, enfim, na porção norte da bacia amazônica,
e relativamente menores na bacia do Madeira, embora na porção oeste existe um máximo relativo, mas está bastante coerente com a previsão do GFS. Inclusive, na próxima figura, há uma comparação da evolução temporal das previsões dos dois modelos. Marquei aí dois momentos. O círculo indica a chuva do dia 24, seria o momento em que a chuva teria uma maior intensidade em toda a bacia. O modelo está indicando mais de 20, 25 milímetros acumulados em toda a bacia. Talvez está se referindo a isso o boletim do Sename, mas depois há um decrescimento na taxa de precipitação. E vemos que há uma certa diferença entre as duas curvas, né? A curva preta, que é o do GFS, e a curva vermelha do centro europeu. Então, nessa situação, o centro europeu está indicando menos chuva do que o modelo GFS, o modelo americano. E a grande diferença está naquele momento da seta azul, entre o dia 25 e 26, onde o modelo GFS indica mais chuva, centro-europeu menos, e a partir dali as duas curvas vão relativamente juntas. Então, essa separação que existe nas duas curvas, que parece até relativamente grande, é apenas por conta da diferença de precipitação em um dia em particular, do dia 25 de março. Então, digamos, a diferença, resumo, é relativamente sutil. Bom, aí eu vou pedir desculpa, na verdade o Márcio que deveria pedir desculpa, ele tem um compromisso, não pode estar presente, eu vou bancar de hidrólogo, desculpem, eu não sou hidrólogo, mas eu já escutei tantas vezes isso aqui que eu consigo apresentar. Então, vamos pular a próxima figura, vamos para a próxima, que é já a previsão do modelo do centro-europeu para Guajará-Mirim. Então, vejam que interessante, existe uma previsão de recessão, até com muito pouca dispersão, até o dia 24, aí vem aquele momento de chuva mais intensa, então a previsão indica um aumento da vazão afluente, lá a média do ensemble na casa dos 16 mil metros cúbicos por segundo, e depois aquele pico de chuva entraria em uma recessão, uma relativa recessão. Talvez aquele boletim se refere da Bolívia, aí entre o dia 25 e 26, onde alguns membros do ensemble estão encostando na cota não, o valor de transbordamento da vazão. A próxima figura é com o modelo GFS. O modelo GFS dava um pouco mais de precipitação, então a curva fica mais próxima da vazão de transbordamento. Alguns membros, de novo, passam o transbordamento, embora a média fica abaixo, e depois desse pico máximo existe novamente uma certa recessão. Próxima figura é a jusante do Rio Beni. Primeira figura é com o modelo do centro-europeu. Vejam de novo, uma pequena elevação entre o dia 24 e 26 e tendência a decrescer nos dias subsequentes. A próxima figura é com GFS. Aumenta um pouco a vazão, porque o modelo dá um pouco mais de precipitação, lá entre o dia 25 e 26, mas o comportamento geral é muito parecido. Uma primeira elevação do 24 ao 26 e depois uma diminuição até o final do mês. A próxima figura, que é importante para Porto Velho, é qualitativamente parecida, talvez até esse aumento na vazão é relativamente menor, mas vejam que todos os membros ficam bastante longe da linha de transbordamento, inclusive essa previsão com o centro-europeu, ela vai já encostando abaixo, ou pelo menos vai se aproximando novamente da cota de alerta, né? Mais para o final do mês. Então, a tendência geral, segundo o modelo, os modelos acoplados, de fato, é de uma ligeira recessão, com exceção aí de um par de dias, por volta do dia 25, que o rio poderia ter uma pequena elevação. A próxima figura, que é com o modelo GFS, qualitativamente parecida, a subida dele é maior, né, por conta dessa chuva um pouco maior, mas digamos que parece estar se afastando o cenário de transbordamento do rio em Porto Velho. E a última figura é dos cenários. Eu coloquei aí com duas setinhas, uma azul e uma vermelha, a previsão agora para os próximos dias.
com o modelo GFS a azul, com o modelo centro-europeu a vermelha. O cenário geral é fora aquele pico que comentamos, é de recessão. E, na verdade, hoje, todos os cenários considerados indicam que o rio não deverá transbordar. O que fica mais perto do transbordamento é aquela curva azul clara, que seria se chover daqui para frente, como choveu no ano de 2014. A curva preta fina, que é a média histórica de chuva, fica muito parecida com as curvas previstas pelos modelos, porque de fato a previsão meteorológica está mais ou menos perto da média histórica. Então parece, pelo menos da minha visão não hidrológica, que a situação está se tornando gradativamente mais tranquila e que a gente vai se afastando cada vez mais do cenário de 2014 e até do transbordamento do rio. Então, da minha parte, é isso. Eu agradeço, fico à disposição. Ok. Bom, eu vou abrir para alguma consideração que alguém tenha sobre a parte de meteorologia. Antes, eu vou dar oportunidade às pessoas que entraram de se apresentarem. Então, entrou Rondônia. Sedã, Rondônia. Bom, se você estiver ouvindo, faça pelo menos um sinal com o dedo. Miguel, que nós não estamos ouvindo. Pronto. É porque o seu microfone agora está sem desabilitado. Entrou também CPRM Porto Alegre. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Somos eu, André Germana, e o meu colega Franco Buffon, aqui em Porto Alegre. Ok. Tem alguma coisa sobre... Esse momento é só para se apresentar ou a gente já pode dar um comentário? Não, deixa eu passar uma rodada aqui das pessoas que chegaram e você também pode depois na sequência fazer a pergunta. Tá só um minuto. Ok. Bom, então o MME chegou. Domingos, se puder dar o ok. Boa tarde a todos. Domingos Romeu Andretta, diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico do Ministério de Minas e Energia. O ONS também. Lancelotti, boa tarde para todos. Boa tarde, Matheus da ANEL. Melquisedeque, da fiscalização da ANA. Mozart Salvador, do IMET. Ok. Então, as pessoas que chegaram Armando Melo, Procuradoria-Geral do Estado do Acre. Ok. Então, todos se apresentaram. Agora, André, pode fazer a sua consideração, por favor. Na realidade, o Franco, que está de operador do sistema aqui de alerta dessa semana, ele vai fazer os comentários sobre o Guajará-Mirim. Nós vimos na apresentação do CEMADEM que há a possibilidade do rio Mamoré vir a atingir, em apenas um cenário, talvez na situação mais crítica, a cota de inundação em Guajará-Mirim. Mas as notícias que nós temos e que nós estamos acompanhando pelo nível do rio é que o rio já atingiu a cota de inundação lá, essa semana. É só um parênteses. Ok, você está colocando o seguinte. Desliga só o som, André. Desliga só o som, André. Ok. Você está dizendo o seguinte, ó, a situação, na verdade, já chegou no nível de alerta, né? Naquele nível que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o boletim que vocês mandaram hoje e vou repassar a todos, tá certo? E na sequência também, só por... eu vou mandar o boletim que nós temos da Bolívia também, sabe? Aí vocês, de alguma maneira, também tomam conhecimento como a Bolívia trata esse assunto, tá? Então a Bolívia também tem um boletim, tá? Então vou mandar o boletim da Bolívia e vou mandar o boletim da CPRM que mostra exatamente isso, que atingiu o alerta lá em Guajará-Mirim, né? Bom, alguém mais gostaria de comentar? Alguém mais gostaria de comentar? Não. Não. Então, ONS,
Se vocês pudessem fazer a apresentação agora. Ok, obrigado, Joaquim, obrigado aí a todos. Vamos dar início então à apresentação. Sucintamente, a gente vai mostrar os dados do informe, né, que a gente já mandou um pouco mais cedo. Então aí está a localização aí dos postos, né? A gente observa aí que ainda está, as vazões ainda estão se elevando tanto no Mamoré quanto no Guaporé, quanto no próprio Madre de Deus, né? Teve uma pequena elevação, um repique. E esse repique vai chegar ainda lá, deverá chegar mais próximo ao reservatório em aproximadamente uns 4 dias. No dia de ontem, Giral estava com uma afluência de 36.656, igual a defluência, operando o fio d'água na cota 88,60. Santo Antônio estava operando, na verdade está operando na 70,50, por acaso caiu para 49, mas eles já vão recuperar no próximo passo de tempo, vão voltar para 70,50. Então deu uma afluência de 39.730 e uma defluência de 39.760. Às vezes é difícil conseguir operar exatamente na mesma cota. Então teve essa pequena variação, mas vai voltar imediatamente para 70,50. A vazão em Porto Velho está da ordem de 39.036, ou seja, passou os 39.000 metros cúbicos por segundo. Próximo. Aí teria as tabelas, né? Então a tabela de cima são os dados dos postos, a gente observa aí as variações, né? Uma variação bastante significativa lá no Amaro Maiú, lá no Madre de Deus, e essa variação de quase 3.000 metros cúbicos por segundo vai chegar provavelmente até o dia 25, 26, que é mais ou menos como o CEMADEM estava prevendo. A partir do dia 26, a gente passa a ter uma recessão na bacia em quase todos os postos, na Guajará-Mirim e Porto Velho, etc. A vazão nos Jusantes do Rio Beni, com 37.125 no dia de ontem, também apresentou uma pequena elevação de 550 metros por segundo, mas depois, no final do horizonte aí à frente, de previsão, já começa a cair. A folga na estaca 791 está da ordem de 62 centímetros e em Jaci Vila da ordem de 1,11 centímetros. A vazão, então, em Porto Velho é aquele valor que eu falei antes, 39.036 metros por segundo, também se elevando ainda. Pelo que a previsão aí que o CEMADEM colocou, acho que deve passar muito pouco dos 40.000 e depois começa a entrar em recessão, né? Pelo que a gente viu ali. As previsões, os dados operativos já estão aí, as previsões para Jusantes do Rio Beni, então, a vazão que ontem estava de 37.125, a afluência, passaria hoje para 37.200, amanhã 36.900, já cai um pouquinho, depois volta a elevar para 37.800, com a passagem provavelmente já desse repique aí de elevação. Depois vai para 38.200 e depois começa a cair já no quinto dia para 37.800. Então, a partir do dia 26, a gente realmente está mais ou menos em concordância com o que o CEMADEM colocou, que a partir do dia 26 começa a entrar em recessão a maior parte das bacias aí do Rio Madeira, das subbacias do Rio Madeira. A estaca 791, que ontem estava com 62 centímetros de folga, tem uma folga prevista para hoje de 57, amanhã 58, depois amanhã 56 e depois no quarto e quinto dia 52 centímetros aproximadamente. Para Giral, a vazão que ontem era 36.656, hoje seria 37.700, amanhã 37.800, depois cai um pouco para 37.500 e volta a se elevar com a chegada daquela onda de cheia que a gente viu lá do Amaro Maiú, para 38.400, depois 38.800. E como a vazão só começa a cair em Jusantes do Rio Beni no quinto dia, provavelmente no sexto dia vai começar a cair em Giral. Tá?
a defluência igual à afluência, né? Operação fio d'água, a não ser no dia 25, que eu tenho uma afluência de 37.500 e uma defluência de 37.793, porque ainda vai rebaixar mais 10 centímetros, né? Para ficar operando na cota 88,50 metros. A folga em Jacivila, que ontem era 1,11 metros, eles não têm estimativa de previsão de folga porque está acima de 1 metro, né, conforme foi combinado aqui nesse fórum. Santo Antônio, que ontem fechou o dia com 39.730, previsão para hoje e amanhã 40.200 metros cúbicos segundo, depois 40.500, 40.700 e 41.000 no último dia. Provavelmente, ou no 6º ou no 7º dia, começa a entrar também em recessão, conforme a gente já vê que a bacia vai se pronunciar. O nível de montante que estava 70,40, fechou, né, o dia de ontem com 70,49, volta para 70,50 e fica operando como fio d'água nessa cota 70,50. Próxima seria agora os gráficos, né? Então, os gráficos relativos a Santo Antônio, a gente observa nesse horizonte de 5 dias só elevação, né? Passa de 39.730 para 41.000 no último dia. A cota praticamente fica na 70,50. Essas pequenas oscilações para 70,49, ela imediatamente é corrigido para 70,50 para tentar fazer essa operação completamente fio d'água. As defluências observadas também, a mesma coisa, como está operando a fio d'água, tem elevação até o último dia com 41.000. Próximo. Slide número 5. Aí a gente tem os últimos anos, né, de 2014, 15, 16, 17 e o ano atual. Então, em preto, a gente tem aí a curva do ano atual. A gente observa que a curva já tinha se distanciado bastante, né, do ano 2015, e agora voltou a ter, com esse repique, voltou a ter uma subida e está se aproximando bastante, inclusive com o valor de previsão, que é esse valor, essa curva laranja contínua, o valor de previsão, e essa bolinha que está aí seria o último valor previsto, que seria 41.000, seria um valor maior do que a vazão que ocorreu nessa mesma época, nesse mesmo dia do ano, em 2015. Está muito longe da vazão de 2014, mas está já lambendo ali a vazão de 2015 e provavelmente com a recessão isso deverá voltar a cair novamente. Próximo. Transparência, slide número 6. Aí seria jusante do Rio Bene. A gente tem praticamente uma manutenção da vazão para o dia de hoje em relação ao dia de ontem. Cai um pouquinho a vazão no dia de amanhã e depois se eleva, chegando a 37.800 no quinto dia à frente, já entrando novamente a bacia em recessão, nesse eixo. E depois para Giral, também tem uma elevação suave das vazões e provavelmente no 6º dia, que a gente não consegue enxergar, aqui nesse gráfico, a bacia começa a entrar em recessão. Então, em termos de nível, estava no 88,60 no dia 21, aí fica nesses 2 dias, hoje e amanhã, na 88,60, e a partir do dia 25 passa para 88,50 e fica fio d'água na 88,50 em princípio, a não ser que tenha alguma outra novidade. Próximo. Aí eu estou apresentando para vocês um gráfico, esse gráfico acho que é novo, não apresentei nas outras reuniões, é o gráfico das folgas, né? Então, essa linha pontilhada azul seria o nível, né? A folga, né? Em centímetros, na estaca 791, que hoje está, quer dizer, no dia de ontem fechou em 62 centímetros, mas já teve mais alta, teve mais baixa, inclusive, e agora está em 62 centímetros. E Jacivila, que também já teve uma folga maior, depois caiu e tal, e hoje está nessa faixa de 1 metro e 11 centímetros. É isso que eu queria mostrar a vocês, que aí tem mais ou menos uma noção do histórico de como é que ficou essa folga nos 2 pontos de controle. Em princípio é isso que nós tínhamos a apresentar.
nos colocamos aqui à disposição de todos para dúvidas ou comentários. Muito obrigado. Ok. Só uma observação, Guilhom, é que nos outros você bota a projeção para os próximos dias, e na dessa da folga você não botou. Mas, claro, está no texto, está lá dizendo que vai para 52 centímetros, mas você, nessa última você... É só para a estaca 791, né? Porque o outro não tem projeção. Mas pode ser, você tem razão. Mas não, até tem, até tem. No site de Santo Antônio eles colocam o valor, tá? Só para você saber. Bom. Ele coloca o valor. Então eu posso tirar do site e jogar lá, não tem problema não. Sim, isso. Eles colocam o valor, tá? É só para o próximo. Tá. Não. Vou fazer, pode deixar. Ok. Bom, alguém tem alguma consideração adicional? Eu vou passar para os agentes, começando por Santo Antônio. Santo Antônio, tem alguma coisa adicional que queira comentar? Só reforçando, então, nessa questão da folga em Jaci Paraná, nós começamos a atualizar o site, essa folga, a partir de hoje, né? E aí até faltou combinar aí com o NS, né, Guilhom? E a partir de amanhã, então, a gente passa a informar o NS para colocar no informe também essa previsão de folga aí de Jaci Paraná. É só essa observação, então. Ok, te agradeço, Sérgio. Obrigado, hein? Giral, tem alguma consideração adicional aí, a apresentação do ONS? Da parte aqui da usina, não, obrigado, Joaquim. Ok. Eu vou abrir agora para os estados. O Acre, tanto aqui como lá, se tiver alguma consideração adicional. Temos. Só um pedido de esclarecimento aí. No site da SBR de hoje, nós verificamos lá que está, na tabela consta 57 centímetros, a folga de hoje, na estaca 791. E no texto está 58 centímetros, mas tudo bem, deve estar um dos dois. Chegando, aí na sua apresentação, o senhor disse que hoje estava com 62. E aí com a previsão de chegar a 52. Quer dizer, quando chegar, assim, está havendo essa confusão aí um pouco, não sei se eu que estou fazendo ou se fui induzido a isso, mas está havendo uma confusão um pouco nesses dados que estão representados, e a minha preocupação, a preocupação do Estado do Acre é que 52 já é um nível, já chegamos ao nível daquilo que motivou tanto as reuniões lá da Casa Civil, como essa sala de crise, colocando essa situação do Madeira no programa de monitoramento lá da Casa Civil. Então, eu só queria saber disso e assim, de 52 para chegar a 30, eu também não acho que seja muito tempo, pela essa previsão de 24 até 26 de março, né? Então, eu só queria esse esclarecimento. A SBR Rio aqui, apenas como esclarecimento. O que vocês estão vendo é um controle total da situação, com deflacionamento ou alteamento do reservatório à medida quando cai a vazão. Então, a gente está mantendo o nível, está lá na estaca 791, está entre 50 e 60. Isso, o estar a 52 não significa que nós estamos entrando em estado crítico. A gente está sob controle. Tá? É isso que eu gostaria de deixar esclarecido. A gente não vê nessas vazões que estão projetadas qualquer preocupação em inundação de rodovia ou qualquer coisa desse tipo, porque no reservatório é plenamente controlado. Pode falar. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, chegaram 2 pessoas na nossa sala de situação lá no Estado, temos lá a representação da Defesa Civil e também um representante da área empresarial, dada a preocupação que nós tivemos nesses últimos dias com esse distanciamento muito pequeno da estrada. Gostaria de saber se eles querem se manifestar, aqui é Vera Reis. Boa tarde, Coronel Velasquez, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual. Pelo que a gente está observando da movimentação do nível do rio, a sugestão é que continuemos com a sala de crise, fazendo as devidas observações
né, que façamos, né, uma nova reunião semana que vem e façamos uma nova análise para ver como é que vai estar o comportamento dessa cota, para que possamos, né, posteriormente verificar o que vamos fazer, se vamos dar sequência ou até descontinuar esse trabalho. Ok, deu para entender. O representante de empresários que está presente, ele não se apresentou, ele tem alguma pergunta com relação ao que foi colocado até agora pela ONS? Boa tarde a todos. Sem nenhuma dúvida, estamos acompanhando atentamente, juntamente com a Defesa Civil. Ok. Eu passo agora, Rondônia, se quiser, nesse momento, algum tipo de questionamento, era o momento. Sem questionamentos, as apresentações ficaram bem esclarecidas. Ok. Lá no CECIPAM, se tem alguém que gostaria de comentar algo. Boa tarde, Natanael, Defesa Civil do município de Porto Velho. Eu fiz tenho uma dúvida aqui, fazendo a análise das duas apresentações que foram feitas, e na primeira a gente pôde observar que a previsão é que o nível do Rio Madeira, aqui em Porto Velho, ele pode alcançar um repiquetezinho pequeno, mas a tendência é de baixa, né? De defluência do nível do rio, de cair o nível do rio. Contudo, a vazão que foi projetada aumenta, né? Santo Antônio está dizendo que vai aumentar, vai chegar até 41 mil metros cúbicos por segundo até o dia 27. É normal isso? Eu só queria entender isso, essa diferença de estar passando mais água pela usina, mas contudo a previsão é de baixa, se isso procede. Santo Antônio, se você quiser explicar um pouco aí, o que ele está dizendo é o seguinte: a vazão que está na vazão defluente, quando comparada com a vazão em Porto Velho, a saída da usina está maior do que a de Porto Velho. Mas aí explique para mim. Guilhom, eu não sei se Guilhom também. O que o Natanael colocou é que um modelo está indicando uma subida de vazão, enquanto o outro está indicando uma diminuição da cota, né? Mas são modelos diferentes, né? Tem uma expectativa, o modelo, o GFS, que foi rodado pelo CEMADEM, ele está indicando uma diminuição de cota para os próximos dias, mas aqui a gente tem o nosso modelo previsor está indicando para os próximos 5 dias uma pequena subida de vazão. Mas essa divergência acontece pela diferença dos modelos, né? A gente acredita. Ok, mas o que ficou acertado aqui, que o orientador para a tomada de decisões seria o boletim do ONS, né? O do CEMADEM serviria como uma referência para Porto Velho, né? Porque depende da operação do reservatório, depende de outras variáveis que o CEMADEM não controla. Então, o orientador para Porto Velho seria o que viesse no boletim do ONS, né? É isso. Embora sempre nós vamos olhar o que o CEMADEM tem colocado, mas tem essa parte aí adicional que é da operação da usina, que o CEMADEM não faz referências, né? Alguém mais gostaria? Guilherme, não sei se você quer completar alguma coisa ou... Não, é isso que o Edivaldo explicou. Na verdade, os modelos eles têm nuances, né? Eles são processados e têm respostas diferentes. Então, provavelmente o modelo deles está dando essa subida e depois, muito provavelmente, entra em recessão. O problema é que a gente só fez previsão, eles fizeram previsão para 5 dias e a gente não enxerga o 6º dia à frente, né? Tá bom? Ok. Mas o que está nas previsões de vocês é que nos próximos 5 dias, até o dia 27, pelo menos, a vazão defluente da usina vai para 41 mil, né? Isso que é importante. Isso mesmo. Então, Porto Velho ficar atento que a previsão até o dia 27, pelo menos, vai para 41 mil. Tá? Então, é o ponto que está chegando num ponto assim meio
meio próximo dos limites de Porto Velho, né? Por isso que ele está preocupado, eu acredito. Não sei se tem mais alguém que gostaria de perguntar lá do Semadem, que está no SECIPAM. Tem alguma questão ou se ainda persiste a dúvida, alguma coisa? Não, doutor Joaquim, já foi sanada. Ok, então veja só. Então nós temos na seguinte situação. Vamos manter nossa reunião, né? Não está no tempo ainda de desativar a sala de crise. Eu acho que é uma constatação, até atendendo um pedido aí do Acre, e eu acredito que de todos, né? De manter pelo menos mais essa próxima semana de ativação da sala, no sentido de ficar acompanhando. Hoje é sexta, vai mudar muito pouco, a quarta-feira vai ser dia 28. É exatamente o próximo dia. A previsão estão até o dia 27. Então, estamos muito juntos da previsão. Então, a próxima reunião vai acontecer no dia que após a última data de previsão. Então, nessa data nós devemos estar com vazões em Porto Velho, segundo os modelos aí, no entorno de 41 mil. Então, quem está com preocupação? Porto Velho. A preocupação com a BR, a SBR colocou de maneira clara que está com muita folga na operação, que isso é uma atividade que ele pode controlar com facilidade e não deixar baixar dos 50 centímetros. A única alerta que eu coloco é não realmente deixar baixar dos 50 centímetros, porque tem uma gradação que foi estabelecida. E baixando dos 50 centímetros, aí ativa várias coisas. Então, por mais folga que se tenha, mas é ativado automaticamente por conta de atingir uma faixa diferenciada. Tá certo? Então, é importante, viu, Pedro, esse 50 centímetros ser preservado para não precisar ter alguma medida adicional, tá certo? Para a gente não ter que ficar se justificando que entrou numa faixa mais adicional sem risco, né? É só isso. Mas você está com condição adequada de enfrentamento dessa situação com facilidade. Perfeitamente, Joaquim. Essa orientação que a gente está dando aqui na operação é de que essa folga de 50 centímetros ela seja sempre respeitada, folga mínima, né? Na realidade, tem se observado folgas até maiores. Ok, é só para a gente não entrar numa faixa desnecessariamente com todas as condições de controle, né? Então, é mais nesse aspecto. Eu pergunto aqui na mesa se tem alguém que gostaria de comentar alguma coisa. A ANEEL gostaria. É uma pergunta para o NS, como é que está a questão da compatibilização da vazão de Giral e Santo Antônio? Vocês já conseguiram identificar o que estava acontecendo de problema nessas duas vazões? Agora, no início de abril, vai completar o prazo de um mês, que foi o prazo acordado tanto com a SBR como com a Santo Antônio Energia, para que eles avaliassem a alteração. São soluções diferentes, tanto para uma quanto para outra, e agora no início de abril a gente vai estar verificando aí a evolução dessa modificação. Nesse período já houve uma alteração, tanto o SBR quanto o Santo Antônio, já foi feita uma alteração preliminar na forma de calcular os dados operativos, mas nós estamos aguardando ainda uma alteração de um porte maior. Agora no início do mês de abril vamos conversar com eles sobre isso. Obrigado. Não sei se MME é alguma coisa, tranquilo, né? Bom, então vamos para o encaminhamento da nossa reunião. Nossa próxima reunião está prevista 28 de março, 3 horas. Quer dizer, aí volta a ser quarta-feira, viu? Só para essa de sexta-feira aconteceu extraordinariamente por conta do fórum, para não prejudicar que várias pessoas participaram do fórum, inclusive a Ana e todo mais, e não estava numa fase de risco, né? Então foi possível fazer essa adequação de data. Mas voltamos à
data original de ser nossas reuniões às quartas. Bom, até lá, qualquer coisa adicional que mereça reflexão, nós esperamos que as pessoas informem a Ana e a Ana repassa para todos do grupo, né? Podemos, então, fechar desse jeito essa nossa reunião, dar uma atençãozinha para Porto Velho, tá certo? No sentido de que vai atingir os 41 mil nos próximos dias, né? Então, Porto Velho ficar atento e o cuidado lá de Jirau no sentido de não baixar a folga dos 50 centímetros. Essas são as duas coisas, eu acho que essenciais dessa reunião, né? Então, acho que não vai ter dificuldade para Jirau cumprir essa folga, né? Com as facilidades que ele tem hoje no reservatório e, claro, a Defesa Civil de Porto Velho ficar atenta com a questão do nível em Porto Velho, né? Eu acho que essas são as duas questões mais importantes dessa reunião, tá? Ok? Podemos fechar assim? Combinado. Ok, então. Então, eu queria agradecer a participação de todos e convidar para a próxima quarta-feira, às 3 horas, nova reunião, tá? Muito obrigado a todos.